Quando nós estivemos agora recentemente presente na plenária da FASUBRA, a gente teve um seminário na plenária que a gente entendeu que era muito interessante trazer para a nossa base, porque alguns pontos foram colocados lá e eu acho que é interessante a gente levar em consideração. E, inclusive, essa preocupação surgiu lá naquele momento, em virtude do frenesi, né, que é a aprovação da resolução no nosso conselho, acabou ocasionando na nossa base. Todo mundo estava entusiasmado, todo mundo empolgado, e já todo mundo saindo para organizar essa questão do plano de gestão e do teletrabalho. Bom, eu estava dizendo que a gente trouxe esse seminário justamente com base na preocupação que a gente estava com o frenesi que causou a aprovação da resolução do CONDIR, né? Alguns pontos foram colocados pelo professor Fest lá em Brasília, na plenária, que eu achei muito importante da gente compartilhar com a categoria, e também pelo Dr. Cláudio, né, que era o representante do jurídico da FASUBRA lá nesse seminário. A gente convidou o professor Fest, da UNB, para trazer esse conteúdo dele para a gente, e convidamos o Cláudio também. O Cláudio, infelizmente, em virtude de uma audiência no STF, hoje ele não pôde vir, mas pediu que o João o representasse, que também é da AJN, né, da FASUBRA, e também tem qualificação para nos ajudar nisso. Então, e também, como eu sei que vai surgir, a gente imaginou que vai surgir muitas dúvidas, né, dos ouvintes, que está todo mundo interessado nesse assunto, a gente teve um cuidado, e é uma questão até de prestígio, de convidar também, né, a comissão do plano de gestão que foi, né, estabelecida agora, foi nomeada agora, e aí convidamos a Suelen, que é a atual presidenta dessa comissão, que vai conduzir os trabalhos da comissão do teletrabalho. Então, dando início a isso, porque o meu papel aqui é só de mediar, e não de ficar falando o tempo todo, eu gostaria de contar, a gente vai colocar uns 20 minutos, mais ou menos, de exposição para cada um dos palestrantes. Depois a gente abre, quem quiser participar, fazer algum comentário, pode se inscrever pelo chat. Dá para poder falar, né, por voz nas suas participações, ou se preferir, escreve no chat, a gente anota aqui e passa as dúvidas para quem elas forem direcionadas. E a gente vai dar início a essa atividade, e eu gostaria de contar com a compreensão dos dois palestrantes. Vou passar primeiramente para a Suelen, tá? Para você se apresentar, né? Dar seu ponto de vista, apresentar seu conteúdo, e depois a gente passa para os outros meninos, beleza? Bom, então é contigo. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite do Sintete, uma importante discussão. Como o Robson falou, a categoria está ansiosa, né, e bem afoita com a aprovação da resolução. Eu tenho acompanhado os grupos no WhatsApp, né, nós temos hoje 2 grupos de teletrabalho no WhatsApp, e o pessoal tem colocado muitas dúvidas, embora eu ainda não tenha muitas respostas. Eu falei com o Robson quando ele me convidou, que nós começamos os trabalhos agora. Então, todos sabem que a resolução foi aprovada pelo CONDIR. Essa resolução, ela está pública, né, um processo público, a grande maioria acompanhou nesse processo, e foi nomeada, então, uma comissão, né, essa resolução prevê que é necessário uma comissão de acompanhamento, uma comissão permanente de acompanhamento da implementação, né, do programa de gestão, e que vai acompanhar aí todo esse processo. Essa comissão foi nomeada recentemente, né, nós tivemos a nossa primeira reunião no dia 21, então, e tivemos a segunda reunião essa semana. Então, a princípio, que eu tenho para dizer para vocês sobre como estão os andamentos, né, desses trabalhos aqui dentro no âmbito da universidade.
Como eu disse, a primeira reunião nós nos dedicamos à aprovação do regimento, que era uma exigência, né, da resolução. Então, a resolução previa a aprovação de regimento, nós conseguimos fazer isso já na primeira reunião. E na segunda reunião que aconteceu na última segunda-feira, nós tivemos uma participação da equipe do CETIC, que apresentou um sistema que foi desenvolvido pela SUSEP, e que já tem sido, né, o sistema mais utilizado pelos órgãos que já adotaram, já implementaram o programa de gestão que já adotaram o programa de gestão. Então, basicamente, nós tivemos Vou usar o microfone do celular para o pessoal ouvir. É mais fácil. Estão ouvindo com dificuldade. Melhorou, pessoal? Vitor, melhorou aí? Vocês conseguem ouvir melhor agora? Sim. Sim? Tá, então, continuando, né? Essa questão da comissão, então, nós tivemos a segunda reunião com a participação do CETIC, que nos apresentou, foi o primeiro contato da comissão com o sistema da SUSEP, né, que é utilizado, foi desenvolvido. O que eu gostaria de destacar aqui, né, a chamada desse seminário é sobre teletrabalho, e todas as dúvidas são relacionadas a teletrabalho. Mas a resolução e todo o normativo que nós temos não é sobre teletrabalho, e isso eu gostaria de chamar a atenção de todos que estão interessados no tema, né? Nós estamos falando de um programa de gestão, um programa, né, que tem diversas ferramentas de gestão, então o foco não é teletrabalho, tá? E esse programa permite, né, a possibilidade de execução das atividades nesse formato. Não é em todos os casos, não é em todos os setores, não é para todo mundo, tá? E não é no formato que foi desenvolvido, né, não é no formato de trabalho que foi desenvolvido e que a maioria de nós, técnicos da universidade, desenvolveu no período da pandemia. Tá? Então, nós tivemos uma experiência de trabalho remoto que nos foi imposta por uma situação excepcional de pandemia, sem planejamento, né? Nós tivemos, né, que continuar, para que a universidade continuasse, né, com seus trabalhos, nós tivemos que nos adaptar ao trabalho remoto. Então, não é trabalho remoto, tá? Programa de gestão não é o trabalho remoto da pandemia, é o primeiro ponto. O programa de gestão não se resume a teletrabalho, é o segundo ponto, e eu gostaria que toda a categoria ficasse atenta a isso, tá? O programa de gestão, ele prevê uma mudança na gestão da universidade, uma mudança cultural, né, de gestão das entregas, de gestão de desempenho na universidade. Então, hoje, nós estamos habituados a vir aqui para o campus, fazer o nosso registro de ponto lá no CISREF, né, ir para a nossa sala e lá permanecer pelas 8 horas, né, diárias, aguardando o surgimento das demandas. Então, as demandas chegam, a gente faz, né, aquilo que nos é passado, nós executamos. Os gestores, eles não fazem, em sua maioria, não fazem planejamento de atividades, não fazem nenhum tipo de controle disso, né, simplesmente delegam ali as atividades de forma quase que imediata aos servidores da unidade. Então, hoje é assim que acontece. Nós temos hoje a utilização do SEI, e eu falo isso por experiência própria lá na minha unidade, né? Quando chega o processo no SEI, eu atribuo ele imediatamente para algum servidor da minha área, e ele vai dar a sequência, né, naquilo que o processo será feito. Não tem registro disso. Esse é o registro, o SEI, né, para os processos administrativos. Eu desconheço quem faça o controle de quantos e-mails respondeu em uma semana, né, nas dependências da universidade.
quantos e-mails, quantas ligações telefônicas, quantos atendimentos presenciais foram feitos. Ninguém faz esse tipo de controle. E o programa de gestão prevê exatamente isso. Controle de entregas, estipular metas, fazer a avaliação dessas entregas. E isso vai requerer, uma participação muito ativa do gestor da unidade, e uma disposição do servidor também em mudar essa lógica de controle de trabalho. Tá? Então, realmente o momento que a gente tem agora para pensar e que cada um, uma vez que a resolução prevê que a adesão é voluntária, então, que todo mundo avalie, de fato, as vantagens e se tem, de fato, o perfil para trabalhar nesse formato, porque tem que ter um perfil, de gestão de tempo, tem que ter condições. Hoje, a nossa legislação não permite auxílio, custear a internet, condizente com essas atividades que serão exercidas em teletrabalho, que serão desenvolvidas em teletrabalho. Então, a aprovação da resolução não significa que, de repente, nós vamos virar uma chavinha aqui na universidade e está todo mundo em home office de novo, está todo mundo trabalhando de casa novamente. Não é isso que vai acontecer. Tá? O processo de implementação do programa de gestão, ele vai levar tempo, ele vai levar estudo, vai levar necessidade de capacitação dos gestores, dos servidores que estiverem interessados em aderir ao programa. Tá? É um programa com uma visão diferente. Então, eu gostaria que vocês saíssem desse seminário, além das contribuições que eu tenho certeza que os demais participantes vão trazer para refletir sobre isso, que vocês também façam essa reflexão. Procurem as normas que tratam do tema, porque o pessoal quer um negócio assim. Me fala aí, como é que eu começo? Onde é que eu assino para participar? E não é assim, tá? Nós vamos continuar com os trabalhos da comissão permanente. Como eu disse, nós fizemos somente 2 reuniões, então ainda é muito cedo para estabelecer um cronograma, para responder a pergunta que não quer calar, quando será implementado o programa de gestão da universidade? Nós ainda não temos essa previsão, tá? Começamos as reuniões, a comissão é extremamente competente, todos nomeados, todos estão comprometidos com o trabalho. Nós temos previsões de realizar reuniões semanais, tá? Todos os membros da comissão têm o trabalho, então não é uma reuniões semanais, tá? Todo esse processo está público, então é possível pesquisar no SEI e acompanhar o desenvolvimento desse processo, atas das reuniões, acompanhar todo esse trabalho pelo SEI da comissão. E, de início, então, o que nós estamos fazendo? Começamos os primeiros testes no sistema da SUSEP, em parceria com o CETIC, tem muita coisa pela frente, o sistema, a princípio, parece um pouquinho complicado, vai precisar de algumas adaptações, a gente já tem aí experiência da UNB com a utilização desse sistema, a UNB começou a implementação do programa lá, então, assim, não foi um sistema pensado para uma universidade e a multiplicidade de atividades que a gente desenvolve aqui. É um sistema essencialmente administrativo, de um controle de um órgão que não tem as características da universidade. Então, ele vai exigir testes, vai exigir algumas adaptações, e isso será feito em parceria com o CETIC. Então, esse primeiro momento é um momento de testes. Nós estamos formulando agora, imagino que na próxima reunião deve sair alguma orientação para as comissões locais, porque a resolução prevê a criação de comissões locais nas unidades. Então, todas as unidades organizacionais, elas têm que criar uma comissão local para acompanhamento, para auxiliar o dirigente
né, na elaboração da proposta de adesão ao programa. Então, ainda estamos engatinhando. Tá? Temos uma resolução aprovada, sim, mas não do dia para a noite que a gente vai conseguir implementar o programa de gestão. Além dessas orientações das comissões locais, nós teremos, né, pelo caminho também, a elaborar um modelo todo essa formulário da proposta de adesão, a tabela de atividades, que é o gargalo do programa, né, definir essas atividades, mapear essas atividades, porque, infelizmente, a universidade muda, então, é necessário, é indispensável para o processo que as atividades sejam mapeadas, que a gente tenha, né, a descrição dessas atividades, o nível de complexidade, a duração, né, quanto tempo a gente gasta para fazer essas atividades, independentemente de ser presencial ou de forma, né, ou trabalho, precisa disponibilizar um modelo, porque sem um modelo, imagina, quantas unidades nós temos e cada uma mapeando de um jeito, né? Nós vamos, então, fazer esse trabalho também de disponibilizar esse modelo. Para além disso, né, a comissão caminha para a ideia de trabalhar com pilotos, tá? Então, antes de começar a receber proposta de adesão, nós vamos selecionar áreas para que sejam feitas, para que seja feita uma implementação piloto, antes de qualquer implementação geral ou de orientações gerais, né, ou antes de divulgar os modelos para que as áreas comecem a apresentar suas propostas de adesão, né, nós teremos aí uma fase piloto, pelo menos com 2 unidades acadêmicas, né, com unidades administrativas, para que a gente entenda, de fato, como é que isso vai se dar lá na ponta, né, como a chefia vai criar, né, o seu programa de gestão, como serão esses planos de trabalho, como isso será acordado entre a chefia e o servidor, como é que vai ser esse processo dessas demandas, de uma hora e a gente, né, o reitor autorizar. Tá? Tem que ser, todo o processo, né, da adesão ao programa de gestão tem que ser muito bem instruído, o é necessário. Né? Então, a gente vai devagar com o processo, mas, né, no intuito de, ao mesmo tempo, garantir a celeridade, né, e que todos os que tenham interesse consigam, né, participar. Não será possível também fazer a implementação sem capacitar, tá? Então, capacitar gestor, capacitar servidor, após toda essa fase de testes, nós vamos começar com esse trabalho, né, de capacitação também. Em suma, eu não sei, eu acho que eu decepcionei um pouco a categoria, que imaginava que o negócio ia começar já na próxima semana, não será assim. Eu mantenho compromisso com a categoria de que eu ainda não coloquei nenhuma informação nos grupos de WhatsApp, porque nós não temos nada ainda definido. Como eu disse, foram apenas 2 reuniões. Mas a gente vai conversar, vai dialogar, tá, com a categoria, vamos tirar dúvidas, né, sempre que possível. Nós já temos, né, o nosso e-mail, caso vocês queiram anotar, se alguém puder depois colocar aí no chat, é o programa de gestão, @reitor.uf.br, é o e-mail da comissão, programa de gestão, @reitor.uf.br. Tá? Então, hoje, o único canal que a gente tem disponível para esclarecer as dúvidas, mas a gente pretende criar novos canais, já estamos em contato com o CETIC para a criação da página institucional do programa de gestão, né? Então, muita coisa vai acontecer e a equipe está empenhada, tá? A comissão está empenhada, vamos trabalhar muito. Reforço mais uma vez, é necessário que vocês conheçam o que é o programa, né? O impacto disso, e que deixem,
de lado a ideia de que eu já trabalhei 2 anos em home office, 3 anos, quase 3 anos em home office, e foi ótimo, está tudo certo. Não é a mesma coisa, tá? O programa de gestão é muito diferente, tá, daquilo que foi um home office na situação da pandemia, tá? Requer um comprometimento, um nível de comprometimento muito diferente, tanto do servidor quanto do gestor. Aí eu acho que principalmente do gestor. A gente fala que o programa de gestão, ele vem fazer gestão, porque nenhum, né? Então, é muito importante que vocês entendam isso. A minha fala e obrigada. Obrigado, Suelen. Eu vou passar agora, então, de imediato, já para o professor Teto, para que ele se apresente e exponha a sua reflexão a respeito do tema. Professor, fique à vontade. Tá bom. Deixa eu fazer um teste aqui. Estão me escutando bem? Sim, então, sim. Tá. Só talvez para nós que estamos aqui no Zoom, vai tomar cuidado para não ter um eco. Se estiver captando o som aí, né, da sala. Acho que não está. Ótimo. Então, vou começar minha... Né, boa tarde, já quase... boa tarde ainda a todos, todas e todos. Primeiro, eu queria agradecer aos companheiros do sindicato pelo convite. É sempre prazeroso poder participar de discussões como essas, em particular essa, que tem se mostrado central agora nesse processo de fim da pandemia, né? Nós estamos caminhando com pós-pandemia, em que o teletrabalho se apresenta como uma realidade concreta, né? Em que as categorias, principalmente o serviço público, experimentaram o trabalho remoto e o teletrabalho durante a pandemia, e que agora isso criou uma mudança de cultura, né? Criou experiências, né? Criaram laboratórios do trabalho durante esse processo, e que nós começamos a ver não só a mudança de legislação e de normativas para poder enquadrar a modalidade teletrabalho dentro do código, né, da legislação do trabalhista, e dar conta das diversas especificidades das categorias, como a implementação nos locais de trabalho, né? Eu não sabia que aí na universidade de vocês, na UFO, já estaria tão avançada essa discussão, né, com a comissão, e a fala da Suelen foi muito interessante, porque me trouxe elementos, né, do processo que está acontecendo por aí. Eu tenho participado de várias reuniões, sindicatos, né? Teve essa da FASUB, eu participei de um outro do setor judiciário, e a grande questão que está colocada para os sindicatos, nesse momento, é a implementação do teletrabalho, né? Então, eu inicio com isso, ou seja, a pandemia ela acelerou a implementação do teletrabalho, do trabalho remoto, pois ela impôs, né, para todos nós a necessidade do isolamento social, e foi uma implementação sem uma organização prévia na maioria das categorias, né? E aí eu entendo a fala da Suelen, que o processo que está sendo discutido é diferente do que se implementou durante a pandemia. No entanto, o que foi possível, né, que esse tipo de modalidade ocorresse ao longo da pandemia, que já existiam tecnologias particular, né, as plataformas digitais, que possibilitasse, ou seja, se fosse um meio para fazer essa ligação, essa mediação entre os diversos indivíduos, né, e os diversos setores dos trabalhos para que ele ocorresse. Então, isso é muito interessante, ou seja, já existia a tecnologia, não foi inventada durante a pandemia, a tecnologia já existia, mas havia, no conjunto das categorias, e em particular do movimento sindical, uma resistência
a implementação da modalidade de teletrabalho. Eu sou professor, não me apresentei muito, eu sou professor de Sociologia aqui na UNB, e a gente tem realizado pesquisas sobre trabalho em plataformas digitais. Durante a pandemia, a gente pesquisou essencialmente os entregadores de aplicativos, e agora nós estamos iniciando um projeto para acompanhar a implementação de teletrabalho no setor público do Distrito Federal, né? Então, esse é um processo que está colocado para todos nós. E acho que é um grande desafio, do ponto de vista político, que a gente não caia em opostos, né? Em dois opostos que são perigosos, frente a esse processo. Um é a tecnofobia, ou seja, a gente se colocar contra essa inovação tecnológica unicamente pela inovação. Eu acho que a gente não tem um contexto para produzir uma espécie de cartismo, não, do movimento que na Inglaterra, no século XIX, quebraram as máquinas, né? Nós não vamos fazer isso com as tecnologias. Primeiro porque a maior parte dessa tecnologia é digital e o computador, em sua essência, é do próprio trabalhador e da trabalhadora, né? Que é uma característica, um problema que eu vou elencar aqui na minha fala. O oposto disso seria uma visão extremamente contemplativa desse processo, porque, de fato, o teletrabalho tem impressionado, criado, né, nas categorias, em nós, né, eu me coloco, né, dentro disso, uma visão positiva, né, porque ela trouxe primeiro ela trouxe o nosso conforto durante o isolamento, trouxe a segurança, mas ela também tem mostrado algumas vantagens. Dependendo da cidade que você mora, você perderá menos tempo no trânsito, né, na locomoção para o seu trabalho. E agora, nesse contexto de crise do petróleo, ou seja, de um valor altíssimo da gasolina, do combustível em geral, né, é muito mais interessante você trabalhar na sua casa e não gastar com isso. Então, sua renda ela vai aumentar com essa questão, né? Então, há uma série de elementos positivos e alguns que vêm aparecendo nos discursos, nos relatos de trabalhadores e trabalhadoras. Por exemplo, no congresso que eu participei da Federação do Judiciário Federal, eu ouvi um relato que eu não havia pensado, como o teletrabalho possibilita um distanciamento de locais de trabalho tóxico, que é a assédio moral, né? Então, esse é uma outra questão, né? No entanto, a gente também vê, e isso também apareceu em relatos, uma certa fadiga, tanto do ponto de vista da pandemia, que nós estamos ainda vivendo, mas também a fadiga de você estar isolado em sua casa, exercendo o trabalho. Então, essas são questões que nós precisamos levar, e é um processo que me parece inevitável, do ponto de vista que ele vem com tudo, né? Então, o que eu disse, mudou a cultura, as pessoas ficaram simpáticas ao teletrabalho, algo que não existia no processo anterior, né, no período anterior, ainda que nós já víamos um crescimento significativo de cada vez mais categorias implementando o teletrabalho. Por exemplo, eu vou trazer alguns dados para ajudar na nossa discussão. Aqui eu estou tomando de um estudo da professora Maria Aparecida Bride, que é lá da Universidade Federal do Paraná. Durante a pandemia, entre 8 a 9 milhões de trabalhadores do setor público e privado passaram a exercer sua atividade na modalidade de teletrabalho. Antes da pandemia, em 2019, eram 4,5 milhões em teletrabalho. No entanto, se a gente pega a porcentagem, o número disso a longo prazo, comparando de 2012 para 2019, houve um crescimento de adesão ao teletrabalho de 72%. Esse dado, provavelmente, o ano que vem, quando for realizado novamente essa pesquisa, que foi feita pela PNAD, esse número vai aumentar. Então, já havia um processo de aumento da quantidade de modalidades de teletrabalho ocorrendo no Brasil, e, com isso, mudança na legislação para adaptar.
A pandemia ela serviu como um grande laboratório, né? Essa é uma caracterização que vários autores têm feito, ou seja, foi um laboratório positivo e negativo para se testar novas modalidades, dentre elas a modalidade de teletrabalho, as plataformas digitais que se expandiram, como mediação, subordinação do trabalho, etc. Hoje, em julho de 2020, nós tivemos 10% dos ocupados na modalidade de teletrabalho, 13% na região sudeste, 4% no nordeste. E aqueles que têm curso superior ou pós-graduação, né, ou seja, na sua formação, é o setor mais representativo, 31%, segundo esses dados. Os dados do Ministério da Educação também nos trazem uma caracterização interessante. 63% da administração pública federal civil, né, tira-se aqui os militares, encontrava-se em teletrabalho em meados de 2020, 63%, mais da metade. E isso inclui as universidades federais. Segundo os dados do Ministério da Economia, o governo economizou 1,4 bilhões entre março de 2020 e junho de 2021, com diárias, passagens, despesas de locomoção, energia elétrica, água. E há ainda a necessidade de estudos mais pormenorizados que aponte a economia que ocorreu durante esse período. Por exemplo, aluguéis. Né? Há setores, e aqui, por exemplo, em Brasília, setor do judiciário, que deixou de alugar todo um andar que antes era utilizado, que foi fechado, e houve uma economia de 20 milhões por ano. Então, isso também entra, eu estou destacando isso porque essa questão também entra no debate sobre a implementação ou a aceleração dessa implementação em várias categorias, e em especial as universidades federais. Né? A gente não pode esquecer que estamos num período de cortes de orçamento, e nós tivemos... Esse laboratório do trabalho também serviu como um laboratório da gestão, né, orçamentária. Aqui eu posso dizer da UNB, que é a universidade onde eu trabalho, a UNB conseguiu fazer uma economia durante a pandemia. Não quer dizer que fez caixa, quer dizer que com os cortes que ocorreram, ela conseguiu gerir a escassez desse dinheiro, né, com a eliminação de alguns postos de trabalho, como dos terceirizados. Né? E isso ocorreu porque a universidade estava fechada. Então, essa é uma questão sensível que nós temos que colocar na balança para a discussão sobre o teletrabalho. Estou dizendo isso porque, né, nós não podemos, então, voltando, acho que é importante não cairmos nos opostos, né, uma rejeição total, porque eu acho que o processo é inevitável e nós, servidores, e principalmente os nossos sindicatos, precisam participar dessa discussão, porque esse processo vai modificar as relações de trabalho, né? E pode haver alterações ou pode abrir brechas para alterações que precarizam o trabalho. Essa é uma questão importante que precisamos ficar em alerta, né? Eu digo isso porque as tecnologias, ou as modalidades, as mudanças, elas ocorrem num contexto de capitalismo neoliberal, né? E mesmo antes da pandemia, dois fatores foram importantes para a mudança que nós estamos enfrentando no mundo do trabalho, né? A implementação de novas tecnologias, que servem hoje para a gestão do trabalho, a organização do trabalho, principalmente as tecnologias de informação e comunicação. A grande novidade está colocada na automação, um maquinário automatizado que volta a ser importante nas inovações e na implementação. No entanto, o que a gente vê, e que alguns vão chamar de quarta revolução industrial, indústria 4.0, etc., mas o que a gente vê é que hoje, nos últimos anos, desde 2008, a gente entrou num processo acelerado de implementação de novas tecnologias, que a automação está na ponta de lança, ou seja, um maquinário que se autogere, né, e que passa a gerir também o trabalho, né? Mas essa modificação ela ocorre em todos os setores da economia. Então, diferente de outras mudanças que aconteceram no passado,
onde as transformações ocorriam num setor específico, na indústria automotiva, né, na agricultura, hoje é em todos, né? E o que une todos esses é a digitalização do trabalho. Então, a gente às vezes pode falar o que está acontecendo com o trabalho plataformizado, e vou destacar um pouco isso, parece algo totalmente distante, porque quando a gente fala trabalho plataformizado ou uberizado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é motoristas e entregadores de aplicativos. Bom, não tem nada a ver com o servidor público. Parece algo completamente alheio, né, ao nosso sistema de trabalho. A gente tem um outro, tem estabilidade, tem toda uma legislação que regula o nosso trabalho. No entanto, o contexto é um contexto de corrosão do trabalho e perda dos direitos, né? Então, o segundo elemento, primeiro é a tecnologia. O segundo elemento de modificação que temos visto nos últimos anos são as mudanças nas legislações trabalhistas no mundo todo, né? Não é só no Brasil. O Brasil tem um marco, uma inflexão importante que é 2017, né? Com aquela reforma que mudou mais de 100 pontos da CLT, mas além de uma mudança, né, uma mudança que atingiu o movimento sindical, com o fim da contribuição sindical, sem nenhum diálogo com os sindicatos e as centrais sindicais, o que os atingiu, principalmente o setor privado do que o setor público, mas a gente tem uma tendência, né, em todas essas reformas, na França, na Inglaterra, na Espanha, no Brasil, que são muito parecidas, ou seja, a retirada de direitos, a flexibilização do trabalho, no sentido da jornada, a flexibilização da jornada, a flexibilização dos salários, então passa a ter cada vez mais uma forma de remuneração ligada a pagamento por tarefa ou por produto, né, que é realizado, seja serviço, seja um produto material, e formas novas de contrato de trabalho. Por exemplo, no Brasil, nós passou a ser regulado o trabalho intermitente, ou seja, a pessoa assina um contrato que ela fica disponível para um empregador, né, e ela só ganha se ela realmente trabalhar para esse empregador. O caso clássico ocorreu na Inglaterra, o contrato 0 hora, onde a pessoa era contratada por uma empresa de fast food, ela ficava em casa esperando, aí ele chamava e trabalhava 6 horas um dia. Mas ele passava a semana toda esperando. No entanto, ela trabalhou 12 horas, numa semana que seriam 60, e ela ganha só por 12. Né? Isso é muito parecido com o que tem acontecido, ainda que não há contrato, porque as plataformas digitais não reconhecem o vínculo trabalhista. É muito parecido com o que acontece com os entregadores de aplicativos. Eles passam 14 horas conectados a um aplicativo. No entanto, eles só ganham pelas entregas que eles realizam. Se eles ficarem 2, 3 horas esperando não ter nenhuma entrega, eles não vão ganhar, né? Mas eles estão ali, conectados. Eles estão ali, ligados a um aplicativo, ou seja, à disposição de uma empresa. Então, essas são questões importantes que a gente tem que refletir. E pode parecer, né? Não quero ser catastrofista, porque aí de fato, nada está colocado. Tudo depende também de correlações de força, etc. Mas nós não podemos esquecer que um dos projetos que fazia parte, era coerente com a reforma trabalhista, ou seja, o projeto da classe dominante, neoliberal, etc., era a reforma administrativa. E o objetivo é acabar com a estabilidade e criar modalidades de jornadas, modalidades de remuneração que são diferentes do que a gente vive hoje. Então, acho importante, né, a gente colocar esse contexto para que quando possamos discutir, quando a gente começa a discutir a implementação de outras modalidades, como o teletrabalho, a gente possa ficar alerta, né, para que não abra uma porta que depois a gente não consiga conter modificações que levem à precarização. E, obviamente, o terceiro elemento da mudança nos últimos anos é a pandemia, que acelerou, como eu coloquei, nesse sentido. Agora, propriamente, o que nós temos visto enquanto tendência e a vanguarda das mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho é o trabalho uberizado, né? E se a gente puder tirar conclusões gerais em todos os processos, nos vários países, porque eles são muito parecidos, nós vemos um aumento, né, da exteriorização do trabalho. O que significa isso?
um aumento, ou seja, uma intensificação, né, das pessoas trabalhando fora do seu local de trabalho, um aumento da individualização, as pessoas trabalhando cada vez mais sozinhas, né, e não mais em coletivo. Eu acho que alguém abriu uma câmera, eu estou ouvindo, desculpa. Aí, como eu não vejo aqui o Zoom, aí eu fiquei aqui achando que já estava dando meu tempo. Eu estou marcando aqui para não passar, viu, gente? Vou retomar. A individualização. 3, a cada vez mais responsabilização do trabalhador e da trabalhadora, que passam a assumir custos do trabalho, e, como contrapartida, a desresponsabilização daqueles que empregam os empregadores. No caso das empresas privadas, etc. Mas isso também pode se expressar no setor público. Diz respeito às legislações locais e nacionais, isso principalmente nas plataformas digitais, elas chegam nos países e rompem. As principais hoje estão em primeiro lugar nos rankings de litígios, de conflitos trabalhistas, são essas empresas. E o aumento, que eu já disse, da flexibilização das jornadas, dos direitos e da gestão, tá? Como consequência também dessas características que são tendências da plataformização ou uberização, é uma queda generalizada das rendas e aumento das jornadas de trabalho, ou seja, uma precarização geral do trabalho. Em especial, nesse contexto, a gente vê a entrada, né, da modalidade de teletrabalho ou de home office, ou do trabalho remoto, né? Só fazer uma distinção, né? A gente pode ter trabalho remoto que não é teletrabalho, né? Você pode trabalhar na sua casa, mas não ter a mediação, né? Esse trabalho não ser mediado por uma tecnologia, um computador, o celular, o tablet, etc. O teletrabalho, nas definições, e esse é um debate também, como definir teletrabalho, home office, trabalho remoto, etc. Mas nas definições que têm surgido nas legislações, nacional e locais, a definição se dá isso, é um trabalho fora do local de trabalho, né, fora da empresa ou da instituição, mediado por uma tecnologia. Esse trabalho pode ser realizado na sua casa, pode ser realizado num coworking, num café, né, pode ser realizado num outro país, dependendo, né, dos acordos que existem. Isso é uma tendência no mundo, que alguns estão usando um termo muito interessante, que é o nomadismo. Nômade, pessoas que mudam, que passam a viver em outros países porque o trabalho permite essa distância. Tá? No entanto, uma das características que são possíveis de verificar do teletrabalho. Bom, eu já apontei algumas coisas positivas. Você poder economizar, você ter mais tempo na sua casa, com a família, não perder o tempo com deslocamento. Então, essas são algumas características positivas que se apresentam no trabalho. Do ponto de vista do gestor, aí eu vou fazer uma afirmação aqui que não é definitiva, porque ainda é necessário muitos estudos, mas alguns estudos têm apontado que a produtividade das pessoas aumenta. Então, esse é um outro elemento também interessante para se pensar. No entanto, quais são os elementos negativos que também são importantes serem apontados? No teletrabalho, há uma maior individualização e, consequentemente, um maior distanciamento social, né, das pessoas. Há menos relações solidárias e coletivas que ocorreriam no espaço de trabalho, né? Há um distanciamento da organização sindical, isso eu acho que é um desafio enorme, vai ser um desafio enorme para os sindicatos, como organizar a categoria. A gente teve uma experiência agora da pandemia de fazer assembleias remotas. Nós estamos fazendo aqui um debate híbrido, né? Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Essa é uma questão importante. A tendência crescente à eliminação de direitos, acho que isso nós precisamos ficar em alerta para não perder nesse processo de direitos. O fim da separação, isso é muito importante, isso é o que mais apareceu nos relatos, nos estudos que foram feitos nesses 2 anos, fim da separação entre tempo de trabalho e tempo de vida, ou tempo da casa, a confluência entre trabalho e
atividades domésticas, a confluência entre trabalho e lazer. Na verdade, o lazer praticamente tem desaparecido para algumas categorias, né? Mesmo que você vai lá para o cinema, chega um recadinho pelo celular do seu gestor, do seu companheiro, do seu colega de trabalho, pedindo alguma informação. Isso também tem sido um problema do ponto de vista cultural. Às vezes eu mesmo, outro dia eu mandei uma mensagem sábado para um colega, eu falei, é uma loucura mandar uma mensagem, porque isso facilita, né? O celular facilita. Mas é necessário também pensar do ponto de vista da legislação. Há países em que é possível, né? É possível não, já está instituído, isso é a França, por exemplo, o direito a ficar offline. Todo trabalhador tem uma jornada, acabou a jornada, ele está offline, ele não é obrigado a responder, né, e-mails ou grupo de WhatsApp, etc. E, no caso, essa questão específica que eu falei, a última, né, ela se expressa de forma diferente, dependendo do gênero e da raça, né? Há uma duplicação e justaposição de trabalho produtivo e reprodutivo, né? As mulheres, né, os relatos é que elas ficaram ainda mais cansadas e mais atarefadas, né, nesse processo de teletrabalho. Eu não vou me estender muito, né? Eu vou apenas pontuar uma questão para finalizar. Toda a legislação que eu acompanhei, que eu estou acompanhando, a grande questão que está colocada hoje é a gestão desse trabalho, pela modalidade do teletrabalho, né? Eu acho que a Suelen colocou um pouco, essa é uma questão que está sendo pensada, eu não sei qual é a plataforma, o sistema que vai ser implementado aí, mas a grande questão que está colocada é essa, ou seja, como controlar o trabalho que não é realizado dentro de uma unidade, dentro de uma instituição. E, portanto, o que se passa a ter a formulação de metas, né, de produtividades, de prazos, a criação de pontuações, o que abre a possibilidade de uma gamificação da relação de trabalho, e há a possibilidade de mudança da forma de remuneração da própria jornada, uma maior flexibilização da jornada e a possibilidade de ter remuneração por tarefa, né? Isso está previsto na MP, deixa eu pegar aqui certinho, a última MP que foi 1108, de 25 de março de 2022, ou seja, ela é o produto, encerro aqui, essa MP, depois a gente pode conversar um pouco mais, ela é produto da experiência da pandemia. Já existia normativas e legislação sobre teletrabalho, mas a pandemia nos trouxe para o conjunto, né, do mundo do trabalho, principalmente quem está preocupado na gestão, questões que essa MP tenta dar uma resolução. Por exemplo, a possibilidade de trabalho híbrido. Antes você tinha que fazer, se você trabalhar 5 dias da semana no teletrabalho, 2 tinha que ir para a instituição, né, a empresa. Hoje é possível negociar isso, o que expressa uma outra característica da reforma trabalhista, do negociado, né, sobre o legislado. Então, fico aqui, né, não quero estender, eu acho que esse é um tema importantíssimo e também estou aqui para escutá-los. Obrigado. Bom, então vamos passar já para o João Arzeno. O João Arzeno é representante da JN Nacional, né, o setor jurídico que atende a FASUBRA. João, fica à vontade, por favor, para se apresentar e expor seu conteúdo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde às pessoas dessa sala. Embora eu esteja aqui meio por tabela, né, mas não é menos honra para mim representar o Cláudio Santos, que é o nosso coordenador nacional, e nós participamos do coletivo que assessora nacionalmente a FASUBRA. Então, muito obrigado por esse espaço de diálogo, de conversa, que eu acho que é um tema, ele é urgente para nós todos, inclusive para nós advogados, advogadas, assessores de entidades e servidores públicos, né? Eu gostaria, assim, de ressaltar que, durante toda a minha fala, vai estar, né, transversalizada a ideia, e eu gostaria de passar essa ideia para vocês, da saúde, né, a saúde e do equilíbrio do meio ambiente do trabalho a partir dessa nova roupagem, digamos assim,
da organização, né, do trabalho em função da tecnologia, de tudo que o professor Ricardo e a Suelen já comentaram anteriormente, né? A minha ideia também é, como eixo, trazer alguma dogmática do direito, né, mais do ponto de vista positivo, para também nós refletirmos, quem sabe, ao final, sobre este avanço, se podemos chamar assim, né? Depois a gente conversa melhor. Você sabe que a CLT, ela, há muito tempo, ela já fala sobre o trabalho fora das dependências do empregador, né? Executado na habitação do empregado, na oficina da família, por conta do empregador que o remunere. Aí veio, inclusive uma medida provisória, a questão dos meios telemáticos, informatizados de comando, controle e supervisão, que se equiparam para fins de subordinação jurídica, essa ideia é importante, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. O que eu quero dizer com isso? Né? Que não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, mesmo que seja à distância, né? Desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Então, não interessa, e o professor falou de alguma forma disso, né? Aonde eu esteja trabalhando, o fato é que há uma relação de emprego e há uma decorrência jurídica de garantia de direitos em função dessa relação de emprego, né? Outra coisa que eu não gostaria que nós nos confundíssemos é em relação ao trabalho externo e o trabalho à distância, né? O trabalho externo parece-me que dá a ideia de que eu estou fora de um ambiente de trabalho. Não, eu posso estar à distância, mas agora aquilo faz parte do meu ambiente de trabalho, né? E eu tenho que pensar no trabalho remoto, no teletrabalho, etc., como meu ambiente de trabalho, não interessando aonde ele está sendo prestado. É claro que essas ideias, e no setor público não foi diferente, né? Veio com aquelas ideias neoliberais, principalmente da Emenda Constitucional 19 de 98, né? Que começou a nos trazer o princípio da eficácia na administração pública. A gente já escreveu algumas coisas sobre isso, que é um absurdo, né? Que a eficácia, naquele conceito mais clássico, é o menor custo com o maior resultado. Nosso setor público, nós não podemos pensar assim. O setor público é um trabalho prestado com excelência e estamos conversando. Quer dizer, é o melhor trabalho que podemos pensar, ponto, né? Não existe mais ou menos o melhor ou mais ou menos trabalho, existe a excelência, que é isso que se espera da educação, é isso que se espera da saúde, é isso que se espera na área de segurança, etc, etc. Mas tudo bem, a doutrina avançou um pouco, né, para dizer que existe o trabalho no domicílio, que era um trabalho antigo, que era principalmente manufatura, mas trabalho em domicílio. Aí já começamos no home office, que é a base da informática, como todos nós sabemos, né? E nela vem o teletrabalho, que é um trabalho prestado em qualquer lugar, inclusive na residência do trabalhador, com meios tecnológicos, da informação, permitindo eventualmente o comparecimento às dependências do empregador. Esse dispositivo foi implementado recentemente pela medida provisória 1108 de 2022, o artigo 75, letra B, da CLT, né? Dando esse panorama geral do mundo do trabalho, eu faço um corte mais específico para nós todos aqui, que é o Serviço Público Federal. Você sabe que a Lei 8.112, lá em 1990, ela trouxe o artigo 19, que dizia em relação à jornada de trabalho, e parece-me que é isso, o núcleo do nosso pensamento, de todos nós aqui, regular a jornada de trabalho dos servidores públicos, excetuando, né, as leis especiais, que depois se soube que não era qualquer lei especial. Né? Eu lembro de várias discussões sobre assistentes sociais, né? É lei especial do setor público ou em relação aos servidores públicos. Eu lembro que, na época, houve um decreto, até era do Bresser Pereira, né? Então, acho que já existia o MARE, né, Ministério da Administração e Reforma do Estado, em 95, e ele colocou como atividades não controladas, né, por jornada, aquelas realizadas fora da sede ou órgão
né, da entidade, e eu lembro muito a questão dos oficiais de justiça, etc., e que também seriam dispensados o controle de frequência as atividades pela sua natureza especial, os DAS, as CDs superiores ao DS4, e para nós que nos interessa, nas instituições federais de ensino, as atividades de pesquisa e tecnologia no plano de carreira para a ciência e tecnologia e de professor da carreira do magistério superior, do antigo PUCRICES, né? Bom, isso ficou no suspenso no ar ainda dentro daquelas convencionalidades que, né, nós pensávamos no mundo do trabalho. Eis que vem 2018, já no apagar das luzes do governo, do golpe, né, do golpista lá, do Temer, e houve, né, a publicação de uma instrução normativa, ou melhor, de duas instruções normativas, né, a número 1 e a número 2, uma de agosto de 2018 e a outra de setembro de 2018, e aí sim, como a Suelen falava, não é, implicou no programa de gestão essas questões, inclusive as do teletrabalho. Ainda não tínhamos, é claro, a pandemia, né, que acelerou enormemente, que sabe até confundiu algumas coisas em relação ao trabalho remoto, etc. Essa foi a primeira regulamentação do trabalho realizado fora das dependências do órgão público, né, por essas instruções normativas do antigo Ministério no MPOG. E a obrigatoriedade de estar vinculado, isso que a Suelen falava, a um plano de gestão, né? Então, antecede a qualquer norma, a qualquer nova forma de trabalho, um plano de gestão, né? O que não poderia ser objeto de programa de gestão, né? Atividades cuja presença seja necessária, né? Implicar redução na capacidade plena de funcionamento e atendimento ao público, né? E obstruir o convívio social e laboral na cooperação, integração e participação do servidor, nem dificultar o direito ao tempo livre. E aí eu acho que o professor Ricardo falou, mas para mim as palavras mágicas são a conexão e a desconexão. Nós não podemos abrir mão de, ao mesmo tempo que termos a jornada do dia do nosso trabalho, ou seja, a conexão ao nosso trabalho, de não termos jornada alguma de trabalho, ou seja, pela desconexão. E aí não interessa, né, o meio eletrônico utilizado. Bom, como você sabe, trouxe, né, algumas modalidades dessa forma de prestação de serviço. A modalidade inicial que se pensou foi por tarefa, terminada a tarefa, né, não seria, né, regulada por controle de frequência, né, simplesmente seria desligado o programa de gestão. A modalidade semipresencial, que hoje tem sido, para mim, uma espécie de uma introdução entre nós todos, né, que é aquela forma que eu trabalho, ou um período do dia, ou mesmo alguns dias da semana, né, e que me dão a possibilidade também de dispensar o controle, né, do horário de trabalho. E as modalidades de teletrabalho, aí sim, né, integralmente fora das dependências da unidade, mediante o uso de equipamentos e tecnologia que permitam a plena execução das atribuições remotamente, dispensado o controle de frequência, né? E aí vem uma discussão que eu tenho para mim que ela é bem complicada, né? Porque eu penso que a liberação completa do controle de frequência, ela, no mínimo, ela é paradoxal do ponto de vista da garantia ao direito à desconexão do trabalhador. Ou seja, afinal de contas, eu estou liberado do ponto ou eu estou o tempo inteiro conectado ao trabalho, né? Eu acho que esse paradoxo ainda, ao menos para mim, ainda não foi resolvido dentro dessa dicotomia entre controle ou não de frequência do trabalho, nos termos das duas instituições normativas que eu falei, né? Eis que neste ano
Houve o decreto 11.072, agora de maio de 2022, né, que foi o Programa de Gestão e Desempenho, né, como, de novo, a Suelen falou, qualquer proposta, né, da forma de atividade que se dará, antecipará esse programa. Bom, ele pode ser facultativo, né, mas tem regras especiais para o teletrabalho, conforme ele irá se dando. Dependerá de acordo mútuo. Aí eu acho que nós temos que tomar bastante cuidado, né? Porque fala o acordo entre o servidor e a administração. Não. Nós temos que retomar a ideia de acordo coletivo de trabalho. Eu acho que as entidades elas têm um papel fundamental nisso, né? Eu acho que nós temos que pensar coletivamente essas novas formas de trabalho, né? Poderá ocorrer regime de execução integral ou parcial, aquilo que nós já falamos, né? E ficará condicionado à compatibilidade com as atividades desenvolvidas pelo agente e a urgência e prejuízo da administração, para mim é o óbvio. E exigirá que o agente público permaneça disponível para contato. E aí é interessante, né, que eu, servidor público, tenho que permanecer disponível, agora sem horário pré-fixado. Aí parece-me que nós voltamos ao paradoxo conexão-desconexão, né? Afinal de contas, eu tenho ou não tenho, né, uma prévia jornada pré-fixada, até para que eu me administre do ponto de vista pessoal, individual, da minha vida privada, né? Esse decreto trouxe também o teletrabalho no exterior, que seria algo, em princípio, com prazo determinado, o teletrabalho para estagiários, e aí, sinceramente, eu fiquei um pouco perdido, porque se ele faz estágio, acho que em informática, alguma coisa assim, tudo bem, mas eu não acredito que a pessoa que vai fazer estágio em laboratório, né, a pessoa, sei lá, trabalha com biologia, etc., não sei como é que ele faria um estágio por teletrabalho. E os adicionais de pagamentos que são vedados. Aí nós temos que tomar também um certo cuidado, e a pandemia nos trouxe, dentro das instituições federais de ensino, um certo aprendizado que, embora toda essa tecnologia, tem atividades que não dispensam a presença, tanto dos professores quanto técnicos, em laboratórios, né? Trabalho de análises clínicas, né? Análises clínicas periódicas, inclusive de agentes, né, biológicos. Eu lembro que aqui no Paraná, eu estou falando de Curitiba, tinha análise da água aqui, que é a Sanepar, a própria universidade que faz isso. Como é que faz isso no teletrabalho? E para fazer isso, sim, tu tem a sujeição a agentes insalubres. Portanto, tem que ser considerado. Aí eu não sei quem é que inventou que essas pessoas ganhariam a insalubridade de uma forma fracionada. Vá lá, eu vou uma hora na universidade, eu vou no laboratório das 4 às 6 horas, então eu ganharia o equivalente a isso. Alguém, o James Joyce, acho que não seria tão criativo quanto essa pessoa da administração, porque não existe, eu tenho direito à insalubridade e periculosidade, eu não tenho. Não existe isso de ganhar ela fracionada. Então, tem que tomar algum cuidado, né? As considerações jurídicas que eu deixaria, já vou caminhando para o encerramento da minha fala, seria a questão da formação, o que a lei do marco da internet chamou da cidadania digital, né? Nós temos que trazer ao mundo do trabalho essa formação, porque nós não podemos imaginar que, assim, no interior do país, onde tem um quadro funcionário já com uma certa idade, etc., essas pessoas vão ter as habilidades que têm, né? Vai lá, as capitais, as pessoas mais jovens, etc. Então, tu tem que trazer ao mundo do trabalho essa tecnologia, que haja uma equivalência entre essas pessoas, porque nós não podemos dispensar as pessoas desta ou daquela forma de trabalho em função de não haver, não é, uma capacitação.
E essa capacitação, ela, até na própria na Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 142, ela é exatamente nesse sentido, né? Diz ela que deverá ser organizada dentro das políticas e programas coordenados e abrangentes de orientação profissional e de formação profissional a esse tipo de trabalho, inclusive uma disciplina do uso, que você sabe, da internet. A internet tem, hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, quer dizer, nós temos que saber, né, como é que eu interajo na minha atividade com bancos de dados, né, com o mundo afora e no meu mundo de trabalho, né? Eu tenho uma responsabilidade sobre isso na medida em que eu sou administrador de um banco de dados, seja ele qual for, né? O teletrabalho, conforme a Convenção 156, isso é muito interessante, ele diz que não pode, de forma nenhuma, né, a Convenção 156 da OIT, que esse tipo de trabalho, como qualquer outro, prejudica as minhas relações sociais e familiares. Isso tem muito para a mulher ainda, infelizmente, na nossa cultura, né? Há uma sobrecarga de trabalho, né? Na pandemia você viu isso, aliás, todos nós, aqui em casa não foi diferente, né? Nós tínhamos que administrar nossos filhos, nossos trabalhos, etc, etc. E essa coisa chegava uma hora que tu não tinha, né, um limite entre uma coisa e outra. E não, isso a própria Convenção 156, ela proíbe, né, que haja essa confusão entre o meu trabalho e a minha atividade social familiar, né? O teletrabalho deverá ser oferecido às pessoas com deficiência. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a tecnologia poderá, não só as pessoas com deficiência, né, mas também as pessoas que eventualmente estejam adoecidas, não o suficiente para evitar que trabalhem, né? Porque existe, como eu digo, o assédio moral, nós temos trabalhado isso, muitas vezes as pessoas elas não conseguem participar, né, de relação em algum departamento, vá lá, mas elas conseguem dar suas aulas, elas conseguem participar de congresso, elas conseguem fazer um monte de outras atividades que, de repente, né, essa nova tecnologia possa oferecer uma condição de vida uma qualidade de vida melhor a essas pessoas, tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas que, de alguma forma, estejam passando por um momento, né, de dificuldade de saúde. E também não podemos nos esquecer, e aí eu acho que eu passei meio que rápido quando fala que o trabalhador seria responsável pela implantação da tecnologia em sua casa. Não, isso Come um doce e bota um quê? Não vi. Eu acho que ela tem alguém. Se quiser me avisar a hora que eu tiver que parar, eu acho que a Flávia está com o microfone aberto. Come um doce. Oi, então. E também me avise, Robson, se eu estiver passando meu tempo, mas eu já estou terminando, tá? A questão ergonômica, né? A questão ergonômica é responsabilidade do empregador. Nós tivemos no nosso escritório, vários colegas e colegas foram para casa, mas o escritório se comprometeu com todas e todos, né, de ter o mínimo de conforto para o exercício de suas atividades, né? E a organização do trabalho, que leva em consideração os seguintes aspectos. Isso é interessante: normas específicas de produção, quer dizer, não é qualquer trabalho, e aí nós caímos, né, no problema da precarização, operações a serem realizadas, a exigência de tempo, né, determinação do conteúdo de tempo, ritmo de trabalho e conteúdo de tarefas. Quer dizer, eu acho que todas essas coisas nós temos, enquanto movimento sindical, advogados, que começar a pensar sobre isso, né? E quais princípios constitucionais estariam defendendo, garantindo todas as ideias que nós conversamos até agora? A dignidade da pessoa humana, né? A valorização social do trabalho, a saúde, higiene e segurança do trabalho e, principalmente, eu insisto nisso, o direito à desconexão, né? Eu acho que essa palavra ela tem que ser chave hoje no mundo do trabalho. E eu colocaria assim como uma questão, não sei se é paradigmática, professor Ricardo me ajude, mas a questão de se repensar o direito ao meio ambiente do trabalho equilibrado. Que meio ambiente do trabalho é esse hoje, né?
E a redução, a partir dele, desse novo meio ambiente de trabalho, dos riscos inerentes ao trabalho, né? Para que o trabalho seja um promotor, né? Nós temos que promover a nossa saúde pelo trabalho, e antes de, inclusive, de evitar doenças, né? Isso está lá na Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS. Ela determina que o trabalho seja um promotor de saúde para nós todos. E eu acho que aí é inevitável que façamos um diálogo, né, com a medicina e a segurança do trabalho, né? Façamos uma análise. Eu acho que nós temos que nos atualizar de dados epidemiológicos do trabalho, né? O que essas pessoas hoje estão adoecendo em função dessas novas formas de atividade do mundo do trabalho, que aí o pau do setor privado e do setor público também. Robson, eu acho que é isso para esse primeiro momento. Eu tentei fazer essa linha dogmática, né? Menos acadêmica que o professor Ricardo já tinha colocado, e também não é na minha área, mas também não tão pragmática em relação a esse debate que vocês fazem, né, na questão do programa de gestão, que eu também acho muito importante, até como antecedente a essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, pessoal, antes da gente passar para a fase de perguntas, não sei se tem alguma pergunta no chat para alguns dos convidados, eu queria fazer uma reflexão aqui sobre esse momento que a gente está vivendo hoje. Primeiro, esclarecer a importância desse momento. Os meninos trouxeram elementos, inclusive a Sueli trouxe elementos que são muito importantes para a gente considerar, porque a coisa não se fecha só com a aprovação da resolução no CONDIR, até porque foi um debate, eu acho que foi um debate extremamente positivo, foi um trabalho muito bem construído, mas, à luz de tudo que foi dito aqui hoje, e analisando a resolução em alguns pontos, volta aquela sensação de que algumas coisas terão de ser consertadas à medida que a coisa for acontecendo. Então, esse modelo paulatino, gradativo, responsável, que a Sueli apresentou aqui de execução do trabalho, eu acho que é o melhor caminho para a gente poder seguir realmente. Para a gente não sair, né, como se fosse uma xepa de feira, sair todo mundo correndo, pegar o plano de gestão, optar pelo teletrabalho, sem medir na linha do tempo as consequências que isso pode trazer para a gente, como trabalhador, como instituição, como órgão público, como dever social, né, de prestação de serviço. A gente precisa fazer uma coisa muito, muito responsável, muito consciente, a partir de toda essa discussão. Então, tem pontos, por exemplo, que o pessoal apontou aqui, que não estão contemplados nessa resolução, apesar dessa resolução ser uma das mais bem construídas pelo que a gente viu na base da FASUBRA nessa última plenária, tá? E pelas discussões que vem acontecendo Brasil afora. Ela foi muito bem construída essa resolução. Mas não contempla todas as questões, é impossível se contemplar todas as questões, todos os problemas, numa resolução ou numa lei. As coisas vão evoluindo gradativamente à medida que a prática vai acontecendo. Tem um elemento que foi colocado aqui que eu acho muito importante a gente fazer uma reflexão, inclusive na história de luta dos trabalhadores. A questão da desconexão. É uma questão muito importante, porque todo plano de gestão ele aponta para um controle de produção, mas ele não aponta para manter na mão do trabalhador uma conquista histórica que nós não podemos fazer de jeito nenhum, que é o controle do tempo da sua vida. Eu sempre falo isso em todos os passos que eu vou. A luta dos trabalhadores, ela teve como consequência melhores salários, melhores condições de trabalho, mas ela sempre foi pelo controle do tempo. Sempre foi pelo controle do tempo. Se a gente fizer um resgate histórico, vocês vão lembrar que no feudalismo ficava 24 horas por dia à disposição do dono, né, do feudo,
Na Revolução Industrial, hoje uma luta, ficava-se 16, 18 horas por dia por conta do dono da indústria. Nas lutas, depois conseguimos reduzir isso para 8 horas. A gente briga hoje pela flexibilização da jornada em 6 horas. E isso são conquistas históricas que a gente não pode abrir mão. O plano de gestão e o plano de teletrabalho pode trazer como consequência a perda dessa conquista que é primordial da gente. Então, o fato da conexão, da desconexão, ele é muito importante nesse debate. Não é simplesmente a gente ter um controle produtivista sobre o plano de gestão ou sobre o teletrabalho. Nós precisamos ter um mecanismo que nos permita que, em dado momento, a gente se desconecte e vai usar o tempo do jeito que a gente acha melhor para que não se tornar. Porque ele traz em si, o teletrabalho que é tão desejado, ele traz em si uma problemática muito grande. Hoje você tem a agenda do seu dia todo, né? Você tem um período para se dedicar à sua profissão, um período para se dedicar aos seus estudos, um período para se dedicar à sua família, ao seu lazer, e um período para descansar. A partir do teletrabalho, pelas experiências que a gente tem, práticas em grandes corporações, a coisa começa a se misturar, de tal forma que promove o adoecimento do trabalhador, promove a fragmentação das famílias e, pior ainda, promove um isolamento social, que eu acho que é um fator muito importante na construção humana nossa. A gente precisa fazer lá esse relacionamento todo dia com as pessoas do trabalho, esse ir e vir do trabalho, as condições que são criadas a partir desse relacionamento, elas começam a ficar prejudicadas a partir desse, vamos colocar, esse isolamento profissional, né? E dentro de casa é difícil. Para nós, é complicado ficar dentro de casa, trabalhando no teletrabalho, seja em casa, ou seja em qualquer lugar, e fazer a separação das coisas. Vocês imaginem para as mulheres, então, que já nesse modelo atual nosso, né, que é um modelo pensado para facilitar a vida do homem, sem se preocupar com a vida da mulher, já é muito pesado para a mulher. Agora, vocês imaginem, né, as mulheres dentro de casa, com filho demandando, marido demandando, parente demandando, e o trabalho demandando também. Mas a gente pode ter um esclarecimento muito grande sobre isso. Então, eu acho que essa medida de se caminhar passo a passo, medindo as consequências e enxergando quais são os pontos nevrálgicos de tudo isso, para a gente tentar ir consertando, ela é a mais salutar. É a mais salutar. Para a gente não cometer erros históricos que nós cometemos na nossa luta. Você tem um erro histórico que nós cometemos na luta por erro de avaliação, inclusive avaliação ideológica. Hoje nós temos a maior dificuldade de conseguir uma liberação para fazer um mestrado, fazer um doutorado, porque lá atrás nós entendemos que o técnico substituto nos levaria à terceirização dos serviços públicos, das universidades. Resultado, não temos um técnico substituto hoje que nos proporcionaria mais facilidade para isso, e a universidade está praticamente terceirizada. Então, não medimos, naquele momento lá atrás, na linha do tempo, quais seriam as consequências. Então, portanto, a leitura do cenário de ser desenhado. E os meninos, tanto o professor quanto o João e a Suelen, que eu aqui também, eles colocaram que a gente precisa ficar atento às tendências que estão acontecendo por aí e quais são os motivos disso tudo está sendo proposto. Isso tudo faz parte de todo um pacote que vem acontecendo desde 2016, nós podemos colocar assim, um marco histórico. De 2017 para cá, tem se destruindo a classe trabalhadora de uma forma muito significativa e de uma forma muito contundente. E muitas vezes porque nós nos deslumbramos com aquilo que parece ser um ganho
e lá na frente a gente chega, na verdade, é um cavalo de Troia, né, usando aí a metáfora preferida do nosso ministro do planejamento, ou uma granada que colocaram no nosso bolso e a gente não percebeu, achando que estava colocando um pedacinho de chocolate. Né? Então, é isso. A gente deve caminhar dessa forma. O professor, eu não lembro se foi o professor que falou, sobre uma situação muito específica que chamou a atenção, a individualização da decisão e da contextualização do plano de gestão. A nossa, isso é uma coisa que a gente vai ter que corrigir daqui para frente. Nós precisamos empenhar nisso, porque essa individualização que está prevista na resolução, a gente não se atentou para isso nas discussões, isso ficou muito claro agora. Essa individualização, ela se assemelha à reforma trabalhista feita na CLT, em que o contratado vale sobre o legislado e a negociação direta entre o patrão e o empregado, sem a presença daquilo que podia proteger ele. Então, já prevendo isso, já tentando evitar isso, que é uma briga que nós vamos ter daqui para frente, o trabalhador, se dá um termo de responsabilidade, a gente já tem, nem tem nenhuma contraposição contra isso, em relação a isso. Mas a contratualização individual do plano de gestão, ela é um complicador. É um complicador porque ela deixa o trabalhador muito vulnerável frente à instituição, frente ao governo que estiver vigente, frente à gestão que estiver dentro da universidade. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Está prevendo isso? O que eu pensei aqui e a gente vai providenciar? Nós vamos criar uma comissão sindical sobre o plano de gestão, se interar e acompanhar todos esses trabalhos com muita propriedade, com muita qualidade. Para quê? Para quando começarem as discussões das unidades, dos setores, não se faça essas discussões sem a presença da comissão sindical. É muito importante, porque a coletividade é que vai dar mais força. Até porque, toda resolução, se os trabalhadores quiserem e o dirigente não quiser, nada acontece. Então, vai ser preciso abrir um processo de negociação disso aí, para poder ajudar a fazer o dirigente enxergar se aquilo naquele setor é bom, é ruim. Então, é um compromisso sindical faz aqui, de qualificar uma comissão do sindicato, e aí não precisa ser propriamente da coordenação do sindicato. Nós vamos abrir a possibilidade para quem for mais interessado com a fazer parte dessa comissão, com autoridade sindical, para poder chegar aos setores e ajudar a organização desse trabalho aí. É uma forma da gente conseguir ajudar a fazer uma coisa mais saudável lá na frente. E uma outra mudança que eu queria deixar, e até para a escola, que à medida que foi avançando os trabalhos na comissão institucional que ela preside, que a gente realize esses pontos protetivos para dirimir dúvidas, para apresentar situações, para poder ir deixando muito mais esclarecido possível a categoria a respeito das possibilidades, do modus operandi, a respeito de tudo que tem que ser feito nessa questão, porque é uma questão realmente muito delicada, muito delicada. O sindicato, durante todo esse processo, organizou a discussão, ele foi para dentro do conselho para poder fazer a discussão, para tentar fazer a melhor discussão possível, porque entendeu que era o anseio da categoria. E nós estamos aqui para atender a anseio de categoria. Agora que a gente conseguiu essa possibilidade, é a hora da gente colocar o pé na realidade e fazer uma coisa bem madura, bem responsável. Eu acho que é nossa responsabilidade não deixar que quaisquer armadilhas que surjam no caminho sejam motivos de amanhã ou depois nós temos servidores adoecidos, nós temos servidores com a vida complicada judicialmente, porque tem questões que são muito delicadas nisso, que não estão colocadas nessa resolução, mas tem que estar previsto em algum lugar.
a questão, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que eu vou acessar da minha casa os dados da universidade para realizar o meu trabalho? E que tipo de proteção que eu vou ter? Qualquer vazamento de dados, aí eu posso ser responsabilizado criminalmente, entendeu? E a instituição, porque eu assinei um contrato e assumi uma atividade perante ela, ela está isento de qualquer dano relativo a esse incidente. Então, nós precisamos, são coisas que a gente vai ter que discutir e pagar. Tá? Foi muito bom esse debate, eu acho que tem uma oportunidade. Ó, a Giovana está perguntando aqui o seguinte. Senhor Suelen, sobre o programa de gestão, nas reuniões do CONDIR e no SEI, de 8 de junho de 2021, temos manifestação favorável à criação de uma comissão permanente responsável por realizar o levantamento das atividades e elaboração da tabela para o mercado de trabalho, além do acompanhamento do programa de gestão e ainda a criação de comissões auxiliares ou setoriais para realizar o mapeamento e levantamento em momento posterior. Sobre essas comissões, que chamarei de além, pergunto, como está a criação delas e a realização do levantamento das atividades e elaboração da tabela para o mercado de trabalho? E uma segunda pergunta para o Ricardo. Temporalmente, o programa de gestão da UNB se desenvolveu em mais tempo do que o da UF. O programa de gestão da UNB está concluído e totalmente operacional? E para o senhor João Razeno, ela faz a seguinte pergunta. As comissões locais não é uma forma de não institucionalização do plano de gestão? Aí eu já passaria. Vou começar na ordem das perguntas pela Suelen. Pode estar à vontade, se quiser levantar a família. Eu queria conseguir. Giovanni, boa noite já, né? Não, boa tarde ainda. Então, como está a situação das comissões locais? Por enquanto não está. Né? Eu sei que a categoria está ansiosa e algumas unidades estão se mobilizando, algumas já houveram notícias, né, de que algumas já foram criadas nessas unidades organizacionais, mas a ideia, como eu falei no início dessa apresentação, é que a comissão permanente faça um documento de orientação em relação à formação, tá, dessas comissões. Eu vou levar uma proposta de comunicado, né, de ofício circular, que a gente, inclusive, já elaborou para a comissão na próxima reunião de segunda-feira, para a gente tratar justamente a respeito disso, né, a orientação de como essas comissões devem conduzir. Uma das dúvidas, por exemplo, é quem é que vai nomear? Que tipo de documento? Uma portaria de pessoal? Né, numa unidade acadêmica, quem vai fazer essa nomeação? Na unidade acadêmica tem que passar pelo conselho, né, aprovação pelo conselho e depois nomeação. Então, são dúvidas que existem, né, que já chegou à comissão permanente sobre essa formalização. Tá? Então, a princípio, o que eu tenho para dizer é isso. Questão das atividades, né, tabela das atividades. Ainda não há definição, né, o que a gente sabe é que as unidades têm se organizado de forma independente para o mapeamento dessas atividades. Mas não há ainda, né, divulgação de uma tabela, de um modelo de tabela que deve ser seguido por essas áreas, e a ideia inicial é que a comissão permanente faça o acompanhamento disso, tá? A elaboração dessas tabelas. Então, você acompanhou, né, a discussão da comissão que foi responsável pela elaboração da minuta que foi apresentada ao CONDIR, e sabe que, naquele momento, a comissão optou por deixar essa tabela de atividades para a parte, né, para a fase de implementação. Então, hoje nós temos o principal gargalo da nossa implementação, que é o mapeamento das atividades, né, a construção dessa tabela, que será realizada junto com as comissões locais, mas que nós ainda não iniciamos, porque nós só temos aí alguns dias de nomeação na comissão permanente, né, e realizamos
somente 2 reuniões até o momento. Tá? Mas a ideia é que, então, a comissão permanente assessore as comissões locais também na elaboração dessas tabelas de atividades, né? No levantamento dessa tabela de atividades. Em breve, a comissão permanente vai se manifestar por meio de um circular que deve chegar aí a todas as áreas da instituição. Aqui, sim. A minha questão foi uma pergunta. Quando eu vejo, a decisão final vai ser da administração final ou de cada diretor de unidade? A minha questão do que eu quero saber. No pensamento. De repente, metade do diretor de cada unidade aceita essa proposta 100%, e outra metade não. E, de repente, eu quero participar do programa, e o meu diretor não aceita de jeito nenhum. E o meu vizinho do lado, assim, está fazendo esse programa, e eu quero fazer, não faço. Eu posso ter uma justiça dela. Eu sei que você está cedo, não tem influência, né? Muito obrigado. Interessante a sua pergunta. E a gente retorna para o que eu disse no início da apresentação. O teletrabalho é uma possibilidade, é uma modalidade de execução, né, das atividades dentro do que a gente chama de programa de gestão de desempenho. É gestão, tá? Não é direito. E é gestão que a nossa resolução previu que vai ser, né, definido nas unidades organizacionais. Quando eu chamo unidade organizacional e dirigente, eu me refiro às unidades acadêmicas, com seus respectivos diretores, unidades administrativas que compõem aí as pró-reitorias, os órgãos administrativos, universitário, todo aquele organograma da universidade, tá? Nós excluímos, né, a resolução exclui, né, do programa de gestão os servidores que estão no hospital de clínicos, né, exercício no hospital de clínicos, porque hoje a gestão lá é feita pela EBSER, né, então nós não temos essa aplicação. Então, respondendo a sua pergunta, cabe ao gestor. Cabe ao gestor definir se, como ferramenta de gestão, esse programa é o mais adequado. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, o programa de gestão não é uma chavinha que vai virar. Sabe? Aquela coisa assim, está autorizado. O reitor fez lá, publicou portaria autorizando uma determinada unidade a fazer o programa de gestão. Isso não significa que, a partir daquele momento, todos os servidores vão poder fazer, né, o teletrabalho. Não significa que esse programa de gestão tem tempo indeterminado. Não é assim. O programa tem início e fim. Tá? Então, uma unidade autorizada a fazer o programa de gestão, o gestor pode, de repente, criar um sistema, e aí a gente está falando do sistema que provavelmente será utilizado para o sistema da SUSEP. Ele vai criar um programa de gestão com início e fim, que pode ser um mês, de acordo com a demanda do setor, da área. Naquele mês, naquele momento, o gestor entendeu que é possível, né, criar um programa de gestão no qual algumas atividades podem ser exercidas em teletrabalho, e aí o servidor vai se continuar com aquele programa. Ele terminou, o servidor volta para o trabalho. Tá? Então, o programa de gestão ele é muito flexível. Não é essa coisa engessada de o pessoal achar que, às vezes, a partir da autorização do reitor, de que a unidade possa executar, de repente, fica para sempre. O servidor que entrou, né, em teletrabalho, que seja no regime híbrido, ele vai ficar para sempre assim, ninguém vai tirar isso, é um direito dele? Não é. Tá? Então, essa coisa de, o meu colega lá na unidade está fazendo teletrabalho, agora eu vou entrar na justiça, porque o teletrabalho não é um direito, é uma modalidade de trabalho que está prevista em um programa de gestão. A gente tem que parar de focar somente no teletrabalho e entender que o teletrabalho está dentro, tá, de um programa que, na verdade, o foco é a entrega de um serviço melhor, mais eficiente, mais eficaz, né, para a sociedade. Então, o objetivo não é beneficiar
beneficiar somente o servidor, não é isso, né? É melhorar o trabalho, é melhorar as entregas. O gestor tem que entender que é melhor na área dele que esse trabalho seja realizado pelo trabalho, tá? Então, eu acho muito difícil que a gente... É uma mudança cultural, como eu disse no início. É uma mudança cultural, onde o gestor ele vai ter que aprender a fazer gestão e a conversar, né, com a sua equipe e fazer. Quando a gente fala em estabelecer acordos, individualização, a gente não está se referindo à discussão de direitos, mas de planos de trabalho. Planos de trabalho é individualizado. Robson, você tem que fazer o processo do ano 6. É para o Robson. A gente já faz isso hoje tradicionalmente. Mas a gente não anota esse lugar nenhum. A gente só atribui o processo, né? O Robson entra lá no sistema que ele usa e tem lá as atividades que ele tem que fazer. A Suelen entra no sistema e tem lá os processos que estão trabalhando. A forma de registro vai ser diferente, tá? Então, essa individualização que a gente fala é a individualização do plano de trabalho que tem um período para execução das atividades que vão estar inclusas nesse programa de gestão. Então, realmente, assim, é um tema complexo. Eu acho que o Robson trouxe essa questão de que a gente vai ter que conversar muito mesmo, vamos ter que fazer mais momentos como esse, né? À medida que os trabalhos da comissão forem sendo desenvolvidos, a gente vai marcar novos momentos, né, Robson, seminários para esclarecimento de dúvidas, mas se é uma coisa que eu gostaria que os participantes saíssem com essa percepção de que nós não estamos discutindo somente a implementação de teletrabalho. Teletrabalho previsto no programa de gestão não é igual ao home office do período emergencial, tá? Então, tem muita coisa, tem uma bagagem aí por trás disso, que a gente vai ter que trabalhar individualmente. Acho que eu respondi a Giovanni. Obrigado, Suelen. Tem uma pergunta da Giovanni para o professor Ricardo, mas aí eu acho que foi esclarecido, vamos, porque até o pessoal comentário, mas é muito importante, a discussão parecendo o teletrabalho é uma modalidade de trabalho dentro do plano de gestão, que pode ser, inclusive, pela resolução aqui, ela pode ser temporária, ou seja, você fez o plano de gestão e ela pode ser temporária, ela pode ser parcial, ela pode ser integral. Mas o grande giro da questão aqui realmente é o plano de gestão. O plano de gestão ele muda a lógica de um monte de coisas que a gente está vivendo. Não é só a cultura que a Sueli apontou, não. Por exemplo, a nossa avaliação que se tem da forma que é feita hoje, ela muda completamente. Ela muda e, se não tivermos cuidado, ela traz um prejuízo que agora cria uma ferramenta de assédio enorme dentro da universidade. E a gente sabe que a universidade, em muitas instâncias nossas, ela tem uma preferência pelo assédio que chega a ser uma coisa masoquista. Mas, então, é um instrumento que, se a gente não tiver cuidado, depois vira um instrumento de assédio mesmo. Por conta dessa lógica produtivista que está dentro do plano de gestão. Essa petição de produção dentro do plano de gestão. Ela nos livra, isso foi o pessoal. O setor que optar pelo plano de gestão, por exemplo, ele sai fora do subjeto, que é o controle de pontos. Mas ele está preso àquela produção. E aí, mesmo que esse organismo, plano de gestão, então, olha, eu não vou ter o trabalho, eu tenho um plano de gestão, mas vou continuar trabalhando presencialmente. Mas ainda assim existe outra estrutura. Você transou e sair assim, aquele plano de gestão que você discutiu e aprovou, junto com o seu gestor lá, esse intervalo de tempo é suficiente para cumprir as coisas. Porque se não for, vai começar a acontecer de você ter que esticar o prazo para poder fazer isso, chegar no outro dia pressionado pelo que não terminou no dia anterior, e vai chegar um momento que a sua avaliação vai ser feita. Então, o plano de gestão em si, ele é meio complicado nesse sentido. E a Sueli tem razão. Tá? O teletrabalho é uma modalidade de trabalho dentro do plano de gestão.
tá? E aí é preciso da gente separar essas coisas, porque senão fica parecendo tudo muito lindo, maravilhoso, e não é verdade. Eu queria passar para o professor Ricardo, até que ele respondeu no chat, mas eu gostaria que ele respondesse a Giovane sobre a pergunta dela, se na UNB já está concluído totalmente, está totalmente operacional o plano de gestão da UNB. Professor, por favor. Sim. Não, então, na UNB não está concluído, né? O plano começou a ser discutido em 2018 e ele está entrando na fase, né, de teste de implementação, mas ele já passou pelas etapas de autorização do Ministério da Educação, etc., e de constituição de uma normativa para depois ele ser implementado de forma mais generalizada. Eu compartilhei aqui no chat, Giovane, um link onde está a resolução votada na universidade para o plano de gestão. Não há hoje nenhuma discussão aberta, né, nos departamentos, nas unidades, da implementação desse plano. Tanto que a gente saiu da pandemia, todos foram obrigados a retornar para a atividade presencial, e uma das questões, aí eu vou falar do plano da UNB, porque eu acho que o que permeia, a questão central que permeia os planos, claro, tem um discurso da desburocratização, aproveitamento de recursos, etc., mas é uma digitalização do processo, né? E a questão central disso é a modalidade de teletrabalho, né? Pode não ser a única questão do plano de gestão, mas na UNB, a modalidade de teletrabalho é central no plano de gestão, é pegar e lê-lo. Então, essa é uma questão que está colocada. E aí eu ressalto mesmo, esse debate tem que ser muito bem feito, porque esse plano ele é feito num contexto de austeridade, de política de austeridade, de cortes de verba, né? E o discurso pode ser bonito, de modernizar, de desburocratizar, mas há um processo claro de corte de verbas da universidade. Então, por exemplo, acho que é um debate central se a opção por teletrabalho, né, que a economia que é feita na universidade não se perca, e essa verba que se economizou, ou se atenda para ter mais direitos ou melhorias da educação, né? Acho que essa é uma questão central da disputa política. Então, eu queria ressaltar isso. Então, assim, essa é a etapa que nós estamos. Eu não posso falar mais do que isso, porque, de fato, eu não tenho visto na universidade essa discussão. Ela está muito centrada, provavelmente deve estar em algum setor que está fazendo teste a partir, né, do plano elaborado dessa normativa que eu compartilhei com vocês. Tá bom? A terceira pergunta da Gil é se as comissões locais não são uma tentativa de desinstitucionalização da decisão disso, ou desse processo. Prof, não dá ideia, prof, senão capaz de aprofundar essa tua ideia, professor Ricardo, como é que é, de autofinanciamento das instituições de ensino, né? Mas tudo bem. Não, eu entendi. Eu acho que sim. Além de economizar, ainda vai, né, para alguém gastar lá nos orçamentos secretos, não sei o que, aí pegou pesado. Bom, mas assim, eu acho que a questão da nacionalização é uma briga que a gente tem faz muito tempo, que o movimento sindical, nós temos esse debate no STJ, ele tem que ter a garantia de participação em todas as atividades que implicam o bem-estar dos seus trabalhadores, né? Eu acho horrível quando alguém vai ser submetido à perícia e você diz que a perícia do José é um problema médico, como é que é, de ato médico do José. Não é. De repente, a saúde do José vai implicar para muita gente que trabalha com o José, né? Então, mesmo um laudo pericial feito no ambiente do trabalho, para mim, ele é nulo se não é chamado às entidades sindicais, né? Então, nesse momento que está se discutindo essas novas formas de atuação, sim, a Giovane tem toda a razão, tem que sim ter assim, transbordar, né,
E transbordar, que eu falo até, é um protagonismo das entidades, mas com um assessoramento não só de advogados. Eu vi que a colega advogada está nessa sala, né? Não só com advogados, mas também com médicos do trabalho, com engenheiros do trabalho, com o pessoal da sociologia, quem sabe o professor Ricardo nos ajude, né? Eu acho que nós temos que pensar essa coisa, porque é muito complexo e muito rápido o que está acontecendo no mundo do trabalho, né? Nós temos que nos antecipar, senão o capital, aliás, não é nos pega, já nos pegou, né? Porque a precarização, a uberização, etc., ela é filha legítima desse processo, né? Então, sim, Giovanni Gonçalves, tem sim que fazer um protagonismo das representações das entidades sindicais em qualquer tipo de processo que discuta a gestão na universidade e também o teletrabalho, é claro, como decorrência disso. Obrigado. Obrigado. Então, tem mais alguma pergunta? Não? Bom, como não tem nenhum questionamento mais, nós já vamos para 2 horas aqui. Eu vou passar a fala na ordem inicial, tá? Para as considerações finais e já deixando o Antibon aqui para justificar pela disposição e disponibilidade de todos vocês em vir aqui vai ter contribuição para nós. Sueli. Então, eu queria, na verdade, agradecer o espaço. Eu acho que a gente tem que promover essas discussões mais vezes, né? E vamos seguir com esse cuidado em relação ao tema, sempre tentando esclarecer categorias, tá? Sobre todos os pontos. Como eu disse, não vamos fazer isso de forma acelerada, no sentido de talvez dar um prejuízo, né, para os envolvidos. Tá? As pessoas, os servidores, os gestores, as unidades, para que possam continuar a proposta de adesão ao programa, tem que entender, né, exatamente o que se trata. Tá? Então, a nossa proposta é realmente de orientação no primeiro momento, e esse processo será paulatino, com todos os cuidados mesmo, para que todas as pessoas que conhecendo, optem, né, por fazer, por parte desse programa, essas pessoas elas sejam muito bem instruídas, né, e não sejam surpreendidas ali, após uma assinatura de uma adesão, né, então elas não sejam surpreendidas, né, pelo que o programa reserva. Obrigado, Sueli. Professor Ricardo, por favor. Só para finalizar, né, eu queria dizer que eu concordo muito com o que o companheiro colocou, que eu acho que sempre foi uma questão do movimento sindical a luta pelo controle do nosso tempo, né, o tempo do trabalho, o tempo da vida. E eu acho que essa questão está ganhando, já ganhou uma dimensão ainda maior e vai ser objeto nas nossas discussões sindicais, políticas, acadêmicas no próximo período. E eu queria complementar que nunca a tecnologia possibilitou tanto medir o tempo gasto do trabalho, a intensidade do trabalho, como existe hoje. Se a gente fizer usar essas tecnologias que estão colocadas de mediação do trabalho para medir a intensidade e o tempo, nós vamos ver que nós deveríamos ganhar mais, porque nossa jornada e nossa intensidade é maior, né? E, ao mesmo tempo, nos permite perceber que é possível voltar uma bandeira que hoje está abandonada há muito tempo pelas condições colocadas, que é da diminuição da jornada de trabalho, né? Então, essas questões, acho que nós precisamos refletir e acho que ela vai retornar nesse próximo período, mas tendo essa questão do tempo como central. Então, enfim, eu termino aqui, agradeço o convite, para mim foi muito bacana. É muito bacana ouvir também, agradeço a Sueli, ao João, a todos os companheiros que fizeram as intervenções, porque é um debate vivo que nós estamos vivendo essa mudança. E eu, como pesquisador e também como professor, servidor público, me interesso demais por essa temática. Abraço para todos. Obrigado, professor. João, por favor, considerações. Agradeço bastante o convite, né, feito pela entidade local.
agradeço as falas, né, porque a gente sempre aprende bastante e também, né, se angustia ainda mais com o que está acontecendo no mundo do trabalho. E se eu tivesse que deixar uma mensagem, Robson, é isso mesmo, eu acho que o sindicato tem que ser cada vez mais protagonista, né, desse tipo de debate. Eu acho que levar a categoria esse tipo de debate que, no fundo, que está se construindo aqui é o tal do meio ambiente do trabalho saudável, né? E disso não devemos abrir mão, né? Eu sempre estou dizendo, a lei do SUS, a Constituição Federal de 88 não é diferente, mas a lei do SUS, lá de 1980, 80, né? Ela traz como princípio básico a promoção da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? A Convenção 155 da OIT, que o Brasil ratificou em 1994, ela traz como princípio básico a proteção à saúde. Inclusive, eu posso me negar a trabalhar num ambiente em que não me dê o mínimo de garantia à minha saúde, a despeito, né, daquele risco que nós sempre temos que diminuir, que é inerente a algumas atividades. E eu falo aqui as pessoas que trabalham com agentes químicos, etc, né? Então, se ficar essa mensagem para mim de que o que nós estamos falando no fundo aqui é de saúde, eu já vou me dar por satisfeito e agradecer, né, a todos e a todas que participaram dessa sala por esse espaço assim, de reflexão, que, como o professor diz, é um debate vivo e que tem que permanecer vivo entre nós todos, né? Eu acho que nós da advocacia também, da advocacia militante, eu digo no sentido da construção, né, das teses jurídicas, eu acho que ela tem que estar norteada por esse debate político e nós temos que levar, inclusive, para dentro do judiciário ele, né? Porque nós não podemos fazer do trabalhador aquele sujeito do século XIX, dos 800, dos 700, lá, professor, em que a saúde era a responsabilidade do trabalhador, morria um, substituía por outro. Não. Quer dizer, o ambiente do trabalho, ele é construção do coletivo de trabalhadores. Muito obrigado, uma boa noite a todos e todas, e se cuide, né? Abraço. Queria finalmente agradecer mais uma vez, né, a disposição e a disponibilidade de vocês e agradecer ao pessoal que fiquem atentos, que o sindicato vai divulgando sobre o tema, as próximas votações e, se Deus quiser, a gente sai lá na frente com uma coisa bem positiva e bem construída a partir da luta dos trabalhadores, da conscientização de classe, inclusive, dos trabalhadores. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Obrigado a vocês. Um abraço, uma boa noite. Estejam bem. Abraço. Boa noite. Tudo de bom.